Número 40. Os crentes institucionais são escravos espirituais. Assim como o filho da escrava não herdará com o filho da livre, assim os escravos espirituais não herdarão todas as coisas com Cristo. Viver necessitando de coisas materiais é uma escravidão, mas a liberdade do Evangelho de Cristo é apenas compartilhar a prova da vida eterna nos mistérios da Palavra de Deus, e para isso só precisa do conhecimento descoberto nas figuras bíblicas, o qual despreza todo recurso material como muleta. Alimentar o corpo é com o suor do rosto, mas alimentar a vida eterna, o Espírito, é com a interpretação da palavra. Interpretação é suor, palavra é rosto. Quem precisa de uma instituição religiosa sentada no governo para não cair no mundo da promiscuidade, é porque é escravo espiritual dessa religião, acostumou com regras humanas. Mas o liberto só precisa da palavra para nunca mais voltar para a sujeira do pecado, porque somente a graça de Jesus basta. Essa pessoa nunca mais deixará o bom combate da palavra, porque sabe que a vida eterna, ou além depois da morte, é algo muito sério, que nem imaginamos. Deus não tem ninguém por inocente. Ele nos deu o cérebro para raciocinar, não é para seguir falsos profetas, deixar que eles pensem e interpretem por nós os escritos sagrados. A salvação é individual, é a pessoa e a palavra meditada, pois tudo é o entendimento, o conhecimento, que é a vida eterna, a salvação. Portanto, cada um tem a vida toda para buscar a Deus, que é buscar esse entendimento eterno, dos escritos antigos. Quem conhece a palavra prega a todo tempo e lugar. Quem não tem esse dom é porque não está salvo. Tudo está incluído em pregar corretamente, inclusive isso é adorar em espírito e em verdade. Adorar em um palco de instituição religiosa é estar se lançando no lago eterno de fogo. O sinal que a pessoa está condenada é que ela não suporta ouvir a verdade nem por um segundo, nunca confere e medita nas escrituras para ver-se a si mesmo, mas fica delirante em ouvir shows de falsos profetas, que engessam o seu cérebro, a ponto de fazer ela seguir somente pelas vistas, e não pelo raciocínio lógico, julgando pela aparência, e não pelo senso de justiça. Os líderes de Israel foram chamados de cegos espirituais por Jesus, quanto mais os líderes religiosos de hoje, que aprenderam tudo errado, porém eles não se importam. O importante para eles é que estão ganhando dinheiro, participando desse mundo de negócio material. As igrejas do Apocalipse somente Deus via. Eram visões proféticas sobre o que aconteceria ao longo dos séculos com os convertidos, descobridores da verdade, os quais são a igreja. Não eram como as instituições religiosas de hoje, com o templo e arrecadação de dinheiro. E além do mais, nenhuma igreja foi salva, porque eram imperfeitas, mas somente os dignos delas que seriam salvos, pois representam os que vencem o mundo, ou seja, os que abrem mão das coisas materiais para alcançar a eternidade além. E isso é uma regra. Não tem como ganhar os dois juntos. A vida proposta pelo Cristo do dinheiro, e a eternidade depois dessa vida. Quando diz que toda escritura é inspirada, significa também que toda ela tem figuras para se interpretar as mensagens ocultas, as quais se encaixam perfeitamente com a natureza da criação. As histórias que têm mensagens ocultas, mas não se alinham com o plano profético de Deus, são inventadas por demônios. O método de ensino de Deus é por interpretação das figuras. Por isso mesmo Jesus falava por parábolas, mas os mestres materialistas não suportam esse método de interpretar toda a palavra como figura, porque desmascara o seu desejo de lucro, até porque eles não conseguem interpretar, por causa desse amor ao dinheiro. O método de estudo dos teólogos é bem arquitetado por demônios, que inspiram uma certa mágica, que faz ser mais convincente aos olhos dos mundanos. Eles usam muito a tática da lavagem cerebral, até mudar o sentido da palavra, como a palavra igreja mudou para templo, e a palavra mundo material mudou para pecado sexual. Com o tempo, de tradução a tradução, eles vão trazendo a palavra para o lado material, com mudanças sutis, deformando o texto original. Tem uma parte que diz que Paulo recebeu o salário das igrejas, como se ele fosse um mercenário, o qual declarou que trabalhou com as suas próprias mãos para se sustentar, por essa e por outras. Deus tratou de trazer a sua lei em parábolas enigmáticas, para impedir essa adulteração das palavras.
Isso significa que quem se concentra em interpretar corretamente as figuras, tem o espírito guiador, que faz entender as palavras claras, mas quem segue atrás dos teólogos, lavradores maus, vai se equivocar, entendendo errado as palavras claras. Por isso também Paulo afirmou que a letra mata, mas o espírito vivifica, ou seja, as palavras claras enganam, mas a interpretação correta das figuras prova a vida eterna. Isso significa também que quem interpreta tudo ao pé da letra, como se fosse uma lei humana, não vai montar as peças, a conta não vai fechar, mas quem interpreta como parábola ou sonho, vai ver que tudo se encaixa perfeitamente, e é maravilhoso, algo possível só a Deus. Esse tropeço na palavra acontece muito porque os que almejam ser mestres na palavra não estão preocupados em interpretar os rituais e as parábolas corretamente, mas em passarem na faculdade teológica, e terem um emprego no futuro, mesmo os que vendem o filho para herdar a vinha, fazendo mudanças sutis nas palavras. Quem conhece a linguagem figurada de sonho vai entender o sentido de cada palavra, como por exemplo que está escrito que Paulo recebeu salário, mas se você ler a história, vai ver que ele recebeu ajuda, porque estava preso, não podia trabalhar. Caso pudesse, não necessitaria de ajuda, pois a ajuda é uma exceção, mas não uma regra, como uma imposição de lei de dízimo. A única imposição da graça é anunciar o evangelho de graça, sob pena de condenação eterna. Toda regra tem sua exceção. A regra da escritura é não pegar dinheiro no evangelho, mas a exceção é somente no caso de vida ou morte. O espírito de malandrinho sabe que tem exceção de pegar dinheiro no caso de necessidade, então sempre vão ter necessidades para esse, pois nunca vai querer trabalhar com suas mãos, mas se sustentar com sua língua. Eles inventaram uma necessidade de viver integralmente pelo evangelho, mas na verdade, eles vivem integralmente para os desejos de Satanás de destruir essa palavra com a sua língua. A prova é que são bem pagos para isso, e não pagos com esta eternidade. Viver integralmente pelo evangelho é viver pensando na palavra em todo o tempo, porque descobriu esta prova da vida eterna nas figuras bíblicas, sentiu a presença do Espírito de Deus. Esses lobos devoradores sempre catam nas escrituras certas ocasiões extraordinárias, para sustentar a sua ideia de dinheiro do dízimo, mas o prudente, que olha mais atentamente ao derredor do texto, vai ver que aquele versículo isolado não se encaixa com o texto, que logo em seguida tem uma advertência, ou uma oposição àquela ideia. Isso acontece porque uns olham com o olho do mundo, mas outros olham com o olho da eternidade, e o olho do mundo pega a exceção e a transforma em lei, o que é um absurdo. Pega tudo o que quer, e o que não quer, rejeita. O louco nunca vai analisar direito as escrituras, mas vai pegar uma frase solta, como a de que Paulo recebeu o salário das igrejas, e vai dizer, não está escrito na palavra de Deus que Paulo recebeu o salário das igrejas. Então não vamos discutir mais sobre isso. Encerrou o assunto, e vai continuar obstinado na sua ganância, mas o prudente vai ponderar todas as circunstâncias do porquê está escrito aquilo que contradiz a parábola do mercenário, até mesmo um possível erro de tradução, e vai ver que Paulo não recebeu salário, mas ajuda voluntária, devido a certas situações extraordinárias. Uma coisa é uma vez na vida e outra na morte. Outra coisa é viver a vida toda escravizado. O método de ensino das Escrituras não é mera sabedoria humana, mas mistérios do céu revelados, como por exemplo, o mistério de trabalhar no sexto dia para compensar o sétimo, e o mistério do boi que debulha. O ministério de Cristo estava nesse mistério do boi que debulha, já depois da destruição do templo. O mistério de trabalhar em um dia para compensar o outro, que representa quem vive do evangelho às suas próprias custas do mercado de trabalho, entrou mais em uso por se tornar mais apropriado às condições da época. Isso não é uma doutrina inventada de homem, mas é o que está oculto nas próprias escrituras sagradas, e só o batizado por Cristo vai ver essa maravilha. Então, toda a escritura sagrada serve para nós, pois em espírito tudo entra numa mesma coisa ao mesmo tempo. Diferente da lei que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Essas pessoas que ficam usando versículo isolado para defender suas ideias erradas são infantis no entendimento correto da palavra, brincando de casinha e comidinha na religião.
Me lembro que quando era enganado nas religiões de feitiçaria eu achava que as igrejas do Apocalipse eram iguais às de hoje, o que demonstra uma visão superficial e precipitada, como o Velho Testamento tinha o objetivo principal de fazer figuras, que são também rituais para representar as coisas eternas e invisíveis. Deus se utilizou das primeiras reuniões clandestinas dos convertidos, por causa da perseguição política e religiosa, para representar os vários períodos no futuro da linha do tempo da igreja até a sua volta, revelando antecipadamente toda a máfia que os homens iriam fazer com a sua palavra no decorrer dos séculos. Essas reuniões clandestinas, por causa do interesse da ressurreição de Cristo e das Escrituras Sagradas, foram chamadas de igrejas, que são bem diferentes das igrejas institucionais de hoje, onde não havia investimentos de negócios lucrativos da terra. Essas igrejas eram visões de sonhos proféticos, por isso se diz que elas eram candelabros, que representam luzes proféticas. Elas não eram baseadas no sistema religioso político e econômico, por isso não se tem registro histórico de suas instituições, pois a Igreja de Cristo não tem CNPJ. A única instituição permitida por Deus foi a da velha aliança de rituais alegóricos para Israel fazer, que durou até Cristo. Qualquer outra instituição depois de Cristo é considerada altar de Baal. Toda falsa religião produz uma sensação de que vai ser salvo, seguindo as regras de uma instituição de governo humano, e não somente por conhecer os mistérios da palavra, e os divulgar de graça a todos. Essas igrejas estão lá também no Apocalipse, para fazer os materialistas investidores de igrejas encontrarem uma falsa base, e serem condenados no juízo final, porque não meditaram direito na palavra, e não temeram, brincando com coisa séria, e com isso ser confirmada a palavra de Cristo que diz que confundirá os sábios. Esses lobos são tão vorazes que não conseguem ver que as suas igrejas não são as 7 igrejas, mas a prostituta sobre a besta. Esses teólogos não abriram a mente para entender os mistérios da palavra de Deus, por isso eles não são convertidos, mas ateus, porque não têm prova de nada pela palavra. Todo estudo deles é mero conhecimento humano, ainda não sabem como a mente de Deus trabalha, que é por figuras, e não por registros históricos. A teologia deles vai enrolando as suas pernas, até os lançar no lago de fogo eterno. O reino de Deus é imaterial, invisível. Você pode ver que na tentação de Cristo Satanás mostrou todo o seu reino visível a Cristo. Então, quando construímos neste mundo com negócios lucrativos estamos trabalhando para o reino de Satã, alimentando o nosso próprio ego. Já o reino de Deus consiste só em anunciar a palavra corretamente, pelas ruas, o único lugar sábio, adequado, para denunciar os falsos profetas. A prova é que tudo nas Escrituras sinaliza para essa ação de denunciar. Os rituais, as histórias antigas, os milagres de Jesus, as profecias, os episódios em Atos e muito mais. O que move a eternidade é esta verdade desses escritos, a palavra, mas o que move esse mundo é o dinheiro. A prova é que as religiões que se dizem de Jesus estão atrás do mesmo que o mundo está, dinheiro e fama, boa reputação diante dos seus familiares, não querem se humilhar para pregar na rua essa palavra corretamente. O dilúvio, a Torre de Babel e a destruição de Sodoma e Gomorra foram eventos que nos servem muito como figuras de alerta contra o juízo final e a perdição eterna. A Torre de Babel, por exemplo, nos alerta do perigo de se fazer grandes reuniões em nome da religião, e de se fazer grandes construções para atrair o público. Não foi à toa que Cristo disse: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e os destruiu a todos, como também da mesma forma aconteceu nos dias de Lote, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Lote saiu de Sodoma choveu do céu fogo e enxofre, e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Lucas 17, 27 a 30. A destruição de Sodoma e Gomorra, por exemplo, representa a ira de Deus sobre todo pecado religioso, que é envolvimento com poderes ocultos, para adquirir fama e dinheiro, sem se preocupar em acertar o verdadeiro Deus, o verdadeiro Cristo, pela meditação correta da palavra. Na verdade, o fim já está no começo, e poucos se apercebem disso.
Quando alguém vier falar que o ministério de Cristo tinha bolsa, e por isso as igrejas de hoje têm bolsa justamente, é só dizer que a bolsa de Cristo não era para investimento de negócios materiais. Já sabemos que tudo ali no ministério de Cristo em Israel era para ser figuras representativas, por isso as muitas permissões, mas que mesmo assim são completamente diferentes da máfia religiosa dos homens, que começou desde o início do véu rasgado e das pedras quebradas. Uma coisa é uma ajuda voluntária, outra coisa é uma escravidão por toda a vida, tendo que cumprir contrato com aquela pessoa. Uma coisa é se entregar para sofrer e ser humilhado, outra coisa é se proteger a vida toda para tirar vantagem de tudo e de todos. Cada mentalidade de um de nós é uma peneira, e somente vai ser aprovada a peneira fina, que não deixa passar nenhuma impureza, que é o dinheiro como lei, regra, algo sem limites e temor. A ideia de tempo integral para o ministério religioso do homem não é doutrina bíblica, mas uma heresia humana, aceita como justa. O tempo integral é pensar na palavra todo o tempo, e a divulgar por toda esta vida. Aí um irmãozinho falou, com ar meio sarcástico, do jeito que você prega, deixando de fora todas as igrejas, ninguém vai se salvar. Aí eu disse a ele, você que pensa, tem muito mais gente do que aqueles que se dizem cristãos, que você nem imagina. Quem tem olhos, que veja. Lembra que é o Espírito Santo que nos fará lembrar de tudo que foi dito, e nos guiará em toda a verdade. Mas não é nenhum teólogo com suas ideias copiadas, o seu temor e o seu amor a Deus que não te deixará errar nesse mundo de contradições. O Espírito Santo é também o seu amor e interesse, que coloca a palavra de Deus em figuras sobre tudo e todos nesta vida. Os teólogos vão zombar e achar que as revelações do Espírito Santo são imaginação fértil, mas as heresias estão nos seus interesses, que são completamente humanos, sem nenhuma percepção de como a mente de Deus trabalha. Obrigado por ouvir. Se gostou, deixe seu gostei e compartilhe. Fique com a vida eterna.